Temos agora uma presença ilustre, o Ricardo Caro, da Terra Santa Viagens. Eu convidei ele. Procurei você na internet falando sobre viagens religiosas, que é o turismo religioso, tão em moda hoje em dia. E apareceu logo você. Obrigado pela sua presença. Vi assim o seu perfil e realmente você tem muita experiência, é um entusiasta, né? Na verdade, não só uma agência, você é um entusiasta pelo esse tema. Quanto tempo você trabalha com turismo religioso? Olha, Dimas, no turismo nós estamos há 32 anos e nos últimos 15, 18 anos exclusivamente em turismo religioso. Perfeito. Eu fiquei bastante empolgado quando você disse que a primeira coisa em termos de turismo religioso não é definir o roteiro, é definir a sua paixão, definir o seu interior, escutar um pouco alguém lá de cima falar qual o caminho seguir, é isso mesmo? É verdade, Dimas. Olha, não só para nós, hoje o turismo, a gente apanha muito. Apanha porque você tem que fazer o melhor e você depende muito de terceiros. Os teus serviços são não terceirizar para dar menos trabalho, porque não tem como. Estamos fazendo um turismo fora do Brasil, exportativo, e que dependemos de um guia local, de um motorista paciente local, de um serviço de hotelaria local, que às vezes tem umas falhazinhas e tem pessoas muito exigentes hoje em dia no turismo e é difícil. Você quer fazer o melhor, nós já passamos por cima de vários erros, hoje não erramos mais, mas quem erra, quem falha pode ser um desses terceirizados que também já trabalham conosco. Não é a primeira vez que a gente pega lá um guia, um ônibus, um motorista. A gente já tem uma seleção de profissionais para nos atender, ok? Mas sabe como é que é ser humano? Às vezes tá triste, alguma coisa acontece, mas o que a gente busca dentro da nossa expertise focada em turismo religioso, que seria tanto da parte cristã, tanto católica quanto da evangélica, porque eles se misturam, mas também se dividem, ok? Tem alguns locais sagrados para alguma fé e outros que são sagrados para uma outra fé. É muito interessante que você colocou a respeito da necessidade do turismo religioso internacional. Você não pode fazer por sua própria conta, porque tem toda uma parte logística que tem que ser levada em conta. Horários, tempos, né? Tickets para comprar antecipadamente. Não é simplesmente chegar no local e entrar, né? Fala sobre isso, eu achei muito interessante. Exatamente, veja. Todo o roteiro já é pré-estabelecido por nós, quase um ano antes da viagem, ok? Então a gente já tem que estruturar, como você falou, toda a logística, porque um roteiro não é resolvido no dia, na hora em que estão lá. Ele já tem horários determinados e às vezes os horários podem atrasar um pouco. Lá que isso a gente tem que consertar daqui. Então nós estamos 24 horas em cima de quem está fora. Ele pode não perceber, mas tem equipes aqui para ajustar qualquer eventual dificuldade. Então veja, eles saem de manhã por volta das 7 horas, tomam seu café e vão para a rua. Aí eles vão almoçar. Você tem que parar na rua, em bons restaurantes pelo caminho e continuar a sua agenda do dia, porque cada dia é diferente do outro. Não dá para você fazer o que você quer. Então tem um roteiro decidido num dia, que cada local visitado tem que ser agendado. Você não pode chegar lá, vir entrar aqui, por exemplo, no Jardim do Getsemane, no Tanque de Betesda. Você tem que estar preparado para eles te receberem lá, ok? E aí de você, se você atrasou, dançou. Perdeu. Por exemplo, o passeio do barco no Mar da Galileia. Aquilo é um must da viagem, andar por onde Jesus andou. O barco que ele
segurou uma tempestade. Ali o horário é muito requisitado, porque o nosso barqueiro tem diversos barcos, mas são israelenses, egípcios. O nosso barqueiro, ele já fala quase que bem o português, ele canta junto com o pessoal em português louvores. Então ele é uma atração à parte, mas você tem de tal a tal hora. Se não chegar, só na próxima viagem, porque a agenda deles é muito difícil. É muito importante, eu sempre falo em todas as apresentações sobre turismo, a importância de você definir a melhor época para conhecer os locais, ainda mais um local desse. Quais seriam as melhores épocas para você fazer visitação a esses locais religiosos? Olha, Dimas, eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Para nós não tem melhor época, porque nós tratamos primeiro com o Brasil todo. Então tem pessoas do norte que não suportam o frio e pessoas do sul que o frio para eles é uma maravilha. Então nós temos grupos saindo, porque só trabalhamos com grupos. Nós temos uma divisão, que é a minha filha que cuida, que ela faz as viagens individuais. Por exemplo, 2 pessoas, 6 pessoas, é ela quem faz. Mas nós só fazemos grupos. Então, isso tem que ter uma perspicácia, tem que ter, assim, é uma delicadeza em levar tudo isso. E se você não faz isso por amor, você vai ficar muito aborrecido, porque a única coisa que nos sustenta de fazer a próxima viagem é o testemunho das pessoas que estão lá, que voltam e que ligam meses depois para dizer: olha, aconteceu um milagre na minha vida, que eu coloquei lá no Muro das Lamentações, por exemplo, ou depois do batismo no Rio Jordão. Tanta coisa a pessoa traz de volta que não é a bagagem. Olha, de lá pode trazer excesso de peso, de bênção à vontade, tá? E tem. Todas as pessoas, diferente da sua fé, elas viajam, seja nas viagens católicas ou nas evangélicas, que são separadas, apesar que tem muitas coisas em comum. Sim. Voltam transformadas. Não tem como. Que maravilha. Me fala um pouco sobre a parte de segurança. Eu ouvi falar muito. Existe muito golpe, tem muita coisa, tem muita sacanagem nesse meio. Tem 2 tópicos de segurança. O primeiro é na rua. No Egito, por exemplo, porque nós fazemos o caminho pessoal, entra pelo Egito, faz o caminho do Êxodo, passa no Monte Sinai e chega em Israel. No Egito vai um segurança armado com aquelas mini metralhadoras para evitar qualquer... Nunca, olha, nesses anos todos eu vi nada acontecer. Sim. Nada, mas isso é uma imposição do governo do Egito, porque ele não quer que tenha nenhum problema com turista, porque o Egito praticamente ele vive do turismo, ok? E do algodão. Sim. Agora, vamos falar da segurança do comprador, do peregrino. Hoje em dia, tem muitas empresas que não conseguem manter aquilo que prometeram, ou por má fé, ou por um descontrole administrativo. E você deve ter ouvido falar que tem muita gente que chega no aeroporto e não tem avião, chega no hotel e não tem hotel. Nossa. Então, isso acontece por pessoas que não têm habilidades de lidar com um grupo. Estão acostumados a fazer uma viagem individual, que é uma coisa. Quando nós estamos falando de um grupo, os nossos, que são média de 32 a 45 pessoas, quem não tem essa malícia, expertise, porque todos esses serviços são pagos, às vezes, 1 ano de antecedência, se atrapalham ou já entram no mercado sabendo que as pessoas que viajam por fé são mais fragilizadas, são mais fáceis de serem manuseadas ou enganadas, como é a tua palavra. Então, hoje o mercado está muito atento a isso. O que acontece? Muitas pessoas
são enganadas por si só por preço. Existe um preço no mercado que é um preço médio. O meu pode ser um pouquinho maior ou menor do que o outro, mas tem uma média. Aquele que vem e que diz que tem um preço que é acima de 20% do preço normal de qualquer concorrente, esse não vai viajar. Ele está tentado a viajar, ele vai pagar e não vai viajar. Então, isso são coisas que estão acontecendo no mercado. Sim. Finalizando, Ricardo, me passa, por favor, as informações a respeito das suas redes sociais. Em breve nós vamos ter mais conteúdo a respeito de turismo religioso, entrando mais profundo com relação realmente aos passeios. Me passa teu site para as pessoas entrarem em contato. Olha, para entrar em contato conosco é muito fácil. Como nós fazemos viagem para a Terra Santa, a nossa razão social e o nosso site é terrasantaviagens.com.br. Nós estamos no YouTube, no Instagram, TikTok, eu nem sei mais um que. No Instagram, nós temos quase 35 mil seguidores, ok? Isso cavados paulatinamente, dia a dia, mês a mês, e testemunhos. Você pode ouvir testemunhos de quem já viajou conosco, ver um roteiro que você queira fazer, de tudo que nós falamos aqui, desde os católicos dos santuários marianos até Israel, nos pontos onde Jesus andou e onde Paulo andou, onde Paulo enviou as suas cartas. Tudo isso você, com paciência e calma, vai achar no terrasantaviagens.com.br. Obrigado, Ricardo, pelo seu conhecimento e nos vemos nos próximos capítulos aí de turismo, pessoal. Obrigado.